Vídeo da primeira parte da minha primeira aula de contabilidade. Então, esse é um vídeo de uma parte da minha primeira aula de contabilidade. Primeiro aqui eu tenho o fórum, que é muito importante eu entender, por isso eu estou gravando esse vídeo, para eu trabalhar a minha oratória e o meu entendimento. Eu gosto de escrever tudo aquilo que eu extraio de conhecimento, seja resumido pelo ChatGPT, copiando no caderno, por exemplo, os pontos importantes, é bem bacana. Só que para mim também é importante eu escutar. E nada melhor eu escutar de mim mesma enquanto eu falo e depois escutar a minha própria voz. Assim fixa muito melhor o meu conhecimento. Então vamos lá. Fórum 1. Aqui eu resumi as principais ideias das pessoas que responderam a este fórum, que é: ao longo de um exercício fiscal, que normalmente se inicia em janeiro e é concluído no último dia de dezembro de cada ano, a empresa apresenta inúmeras operações contábeis financeiras, como, por exemplo, compra e venda de mercadorias, pagamento de fornecedores, salários e financiamentos bancários, recebimento de valores dos clientes, realiza aquisições para o imobilizado e incorre em várias outras despesas para manutenção de suas atividades operacionais. A empresa Máquinas e Equipamentos LTDA foi adquirida recentemente por um grupo de sócios que não conhecem as funções do balanço patrimonial, pois possuem experiência na área técnica na indústria. Você, como contador da empresa, terá que explicar como é o processo de apuração do balanço patrimonial ao final do exercício fiscal. O estudante 1 respondeu: caros sócios, a seguir está uma explicação direta e prática sobre a importância do balanço patrimonial e o que esperamos que cada um de vocês entendam e faça desde o início da sociedade. O que é o balanço patrimonial e por que ele importa? O balanço patrimonial é retrato financeiro da empresa em um dado momento. Mostra os ativos, bens e direitos, os passivos, obrigações e o patrimônio líquido, capital da empresa. A partir dele, entendemos o capital real da organização e a saúde financeira, orientando decisões estratégicas e operacionais. Exemplo prático: risco de não fazer o balanço. Imagine que abrimos um depósito de material de construção, vendemos todo o estoque e recebemos o dinheiro em caixa, mas esquecemos que há boletos e fornecedores a pagar. Se não apurarmos o balanço e o fluxo de caixa, podemos gastar todo o dinheiro e ficar sem recursos para honrar as obrigações. Isso pode levar à falência em pouco tempo. O que vocês, como novos sócios, precisam saber e fazer? Conhecer os componentes do balanço, ativos como caixa, contas a receber, estoque, imobilizado e etc. Passivos, contas a pagar, empréstimos, tributos a recolher, salários e etc. Patrimônio líquido, investimento dos sócios e resultados acumulados. Implantar controles essenciais, apuração mensal do balanço patrimonial e demonstrações. Fluxo de DRE/fluxo de caixa. Conciliação bancária e controle de contas a pagar e receber, controle de estoque atualizado, gerenciar o caixa e o capital de giro, que é planejar pagamentos e recebimentos para evitar falta de caixa, manter uma reserva mínima de caixa para imprevistos, calcular e acompanhar o capital de giro necessário para as operações, definir responsabilidades e rotina de informação, nomear responsáveis pela contabilidade financeira, estabelecer relatórios periódicos mensais para os sócios, reuniões de acompanhamento para decisões com base nos números, indicadores básicos a acompanhar, liquidez corrente, ativos circulantes / passivos circulantes, giro de estoque e prazo médio de recebimento,
barra pagamento, margem operacional e resultado mensal, próximos passos recomendados imediatos, fazer o primeiro balanço patrimonial completo da empresa o quanto antes, implementar um sistema simples de controle de contas a pagar, receber e conciliação bancária, agendar reuniões mensais entre os sócios para análise dos resultados e definição de ações. Conclusão: o balanço patrimonial não é apenas uma obrigação contábil, é a ferramenta que orienta nossas decisões estratégicas e operacionais. Se cada sócio entender e participar desse processo, reduzimos riscos, planejamos melhor o crescimento e mantemos a empresa saudável. O segundo estudante comentou: durante o ano, que começa em janeiro e vai até o fim de dezembro, a empresa faz várias movimentações, como comprar e vender mercadorias, pagar fornecedores, pagar salários, receber dinheiro de clientes, fazer financiamentos no banco, comprar máquinas e pagar outras despesas para manter o negócio funcionando. No final do ano é feito o balanço patrimonial, que é um relatório que mostra tudo que a empresa tem, ativo, tudo o que ela deve, passivo, e o que sobra para os sócios, patrimônio líquido. Para chegar nesse balanço, primeiro é preciso registrar todas as operações que aconteceram durante o ano. Cada compra, venda, pagamento ou recebimento é anotado com base nos documentos da empresa, como notas fiscais, recibos e extratos do banco. Depois, no fim do ano, é hora de conferir se tudo está certo. Isso inclui ver o saldo de caixa e banco, conferir o estoque, verificar o que os clientes ainda precisam pagar e o que a empresa ainda deve, calcular a desvalorização das máquinas, depreciação e também separar valores para pagar férias, 13º, salário e impostos. Em seguida, são feitos alguns ajustes que servem para colocar no balanço despesas e receitas que já são do ano, mas que ainda não estavam registradas. Depois disso, calculam-se o resultado do ano, ou seja, soma tudo o que a empresa ganhou e tira tudo o que ela gastou. Se sobrar, é lucro, se faltar, é prejuízo. Esse valor vai para o patrimônio líquido. No fim, com todos esses dados prontos, o balanço patrimonial é montado. Ele vai mostrar, de um lado, o que a empresa tem, ativo, do outro lado, o que ela deve, passivo, e, por último, o que realmente pertence aos sócios, patrimônio líquido. Esse relatório é importante porque ajuda a entender a situação da empresa e facilita a tomada de decisões. O terceiro aluno comentou: a contabilidade, como um sistema de informação, deve estar o tempo todo atualizada, ou seja, contabilizando todas as operações que ocorrem diariamente ou até mesmo online, caso disponha de um sistema integrado. Mensalmente, deve-se levantar os balancetes mensais de verificação e realizar as verificações necessárias e as correções tempestivamente. Ao final do exercício, é preciso fazer os lançamentos de encerramento, que constituem em a. Verificar se todas as provisões foram realizadas. As provisões são eventos que ainda não ocorreram, mas a contabilidade consegue determinar com razoável grau de certeza o seu valor e quando serão realizadas, como provisão para férias e 13º salário e provisão para perda de créditos. B. Verificar se a contabilização das despesas não desembolsáveis, sem saída de caixa, como depreciação, amortização e exaustão, foram corretamente processadas. C. Determinar se a empresa teve lucro ou prejuízo e, de acordo com a legislação fiscal, fazer a provisão e a contabilização dos tributos incidentes sobre o lucro. D. Fazer o encerramento das contas de receitas, custos e despesas, de forma a apurar o resultado do exercício e transferir este resultado para o patrimônio líquido. Após estes lançamentos, emitir o balancete final de verificação e dar início à montagem do balanço patrimonial dentro das normas aplicáveis. Quarto aluno comentou, quarto e último aluno, que foi o mais resumido.
A estrutura patrimonial de uma empresa é composta por ativo, bens e direitos da empresa que podem ser ativo circulante, dinheiro estoque, contas a receber e ativo não circulante, imóveis, equipamentos, investimentos. Passivo, obrigações da empresa, que podem ser passivo circulante, contas a pagar, salários a pagar, passivos não circulantes, empréstimos de longo prazo. Patrimônio líquido, valor líquido da empresa calculado como patrimônio líquido, que é igual ao ativo total mais o passivo total, menos o passivo total, se eu não me engano. Agora, o resumo detalhado do artigo Balanço Patrimonial, análise sob a perspectiva do pronunciamento técnico, de número 26, apresentação das demonstrações contábeis. Este artigo, publicado na REAC, Revista de Administração e Contabilidade, volume 11, número 1, entre as páginas 22 e 42, em janeiro a abril de 2019, em Feira de Santana de BA, Brasil, aborda os pontos relevantes da nova estrutura do balanço patrimonial, BP, a partir da vigência do CPC 26, pronunciamento técnico de número 26. O artigo foca nas inovações decorrentes do processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Problema de pesquisa. O estudo busca responder à seguinte pergunta: a partir das inovações estruturais, após a vigência do CPC 26, quais as principais mudanças vieram para contribuir no avanço da qualidade das informações extraídas do balanço patrimonial? Bom, entendendo aqui, basicamente, que está escrito, acredito que, então, a primeira mudança, né, das principais mudanças foi a metodologia. E nessa metodologia, a gente tem natureza da pesquisa, abordagem do problema, objetivos da pesquisa, procedimento técnico, tudo isso daí foi melhorado na metodologia. Natureza da pesquisa aplicada busca produzir conhecimento para aplicação prática e solução de problemas. Abordagem do problema qualitativa visa explicar o porquê dos fenômenos sem uso de dados numéricos. Objetivos da pesquisa explicativa visa explicar a razão dos fatos, identificando relações de causa e efeito. Procedimento técnico, documental, análise de documentos como pronunciamentos técnicos sem tratamento analítico prévio. Outra mudança principal para contribuir no avanço da qualidade das informações, além da natureza da pesquisa, abordagem do problema, objetivos da pesquisa, procedimento técnico, tudo isso da metodologia, a gente tem referencial teórico. Ou, na verdade, acho que foi a metodologia. Aí agora a gente tem o referencial teórico. Isso. CPC é Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, toda vez que ouvimos essa palavra CPC, é Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Apresenta o CPC como entidade fundamental para a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Destaca a sua criação em 2005 e o papel das entidades que o compõem: CFC, CVM, Ibracon, entre outros. O artigo enfatiza os benefícios da convergência como a redução de riscos em investimentos internacionais, a facilidade de comunicação internacionais nos negócios e a redução do custo de capital. Menciona também o papel do Banco Mundial, ROSC, como incentivador dessa convergência. Normas internacionais de contabilidade. Explica a evolução das normas internacionais de IAS para IFRS e como estas visam abranger não apenas a contabilidade, mas também a divulgação de desempenho operacional através de demonstrativos financeiros. Aspectos legais do balanço patrimonial.
apresenta a Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404 de 76, como base normativa inicial do BP, justamente com as alterações introduzidas pelas leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, discorre sobre o conjunto completo de demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial e a necessidade de apresentar balanços patrimoniais comparativos com períodos anteriores. Balanço patrimonial define o balanço patrimonial como o principal demonstrativo contábil com o objetivo de evidenciar o patrimônio da entidade em um dado momento. Discorre sobre a premissa da continuidade e a estrutura básica do BP, ativo, passivo e patrimônio líquido. BP, balanço patrimonial. Ativo. Define ativo como um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Detalha a classificação do ativo em circulante e não circulante. Passivo. Define passivo como as obrigações que a entidade tem perante terceiros. Detalha a classificação do passivo em circulante e não circulante. Patrimônio líquido. Define o patrimônio líquido como a riqueza da empresa, também reconhecido como capital próprio, analisa as alterações na estrutura do patrimônio líquido decorrentes da convergência, como a inclusão das contas, ajuste de avaliação patrimonial e a exclusão de lucros sobre prejuízos acumulados. Análise dos resultados. Alterações estruturais no balanço patrimonial. Apresenta um quadro comparativo das alterações estruturais no balanço patrimonial, destacando a subdivisão em circulante e não circulante, a extinção do ativo deferido e as mudanças no patrimônio líquido. Pronunciamento técnico do CPC 26. Detalha as contas contábeis que devem aparecer no balanço patrimonial conforme o CPC 26, enfatizando a necessidade de uso correlacionado com outros pronunciamentos técnicos. Ressalta o caráter discricionário em relação à nomenclatura das subcontas, que podem variar de acordo com a atividade da empresa. Ativo circulante. Apresenta os critérios para a classificação de um ativo como circulante, conforme o CPC 26. Passivo circulante. Apresenta os critérios para a classificação de um passivo como circulante, conforme o CPC 26. Notas explicativas. Enfatiza a necessidade de divulgar em notas explicativas sobre classificações ou nomenclaturas diferentes das contas apresentadas no balanço patrimonial. Considerações finais. O estudo conclui que a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, especialmente após a vigência do CPC 26, trouxe melhorias significativas para o balanço patrimonial. As principais contribuições identificadas são a padronização das informações contábeis a nível mundial, facilitando a expansão do mercado econômico brasileiro, a melhor visualização das informações do banco patrimonial por parte dos analistas, tornando visível a explicação das características de melhoria da informação contábil, a inclusão do caráter discricionário na nomenclatura das subcontas, permitindo uma melhor adequação às operações da empresa e facilitando a compreensão dos aspectos financeiros e patrimoniais pelos usuários da informação. O artigo enfatiza a importância da contabilidade para o processo decisório e a necessidade de atualização e harmonização com os padrões internacionais. Em resumo, o artigo argumenta que a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, exemplificada pelas mudanças no balanço patrimonial após a adoção do CPC 26, resultou em demonstrações financeiras mais transparentes, comparáveis e úteis para os usuários da informação contábil, tanto no Brasil quanto no exterior.